nós vamos a um médico e o diagnóstico nos angustia, a gente não procura um médico do mesmo serviço para ouvir uma segunda opinião. A gente procura um médico de um serviço diferente, porque, habitualmente, os médicos de um mesmo serviço vão ter o mesmo posicionamento, tá? Porque eles seguem diretrizes semelhantes. E há uma variação em medicina que deve ser considerada. No caso do judiciário, essa variação ela é tênue, mas ela existe. Os peritos do órgão previdenciário, eles têm diretrizes administrativas específicas que não necessariamente são científicas, tá? Embora sejam científicas sobre outras óticas, ótica epidemiológica, por exemplo, nós estamos falando de ciência, constatação, estudos, nesse sentido. Então, embora a perícia do INSS ela siga alguns protocolos científicos, claro, não está sendo questionada a qualidade dos peritos, mas nós estamos analisando que são esferas diferentes, certo? Então, por exemplo, o perito, o perito judicial ele não define se o benefício vai ser deferido ou indeferido. Quem define isso é o juiz. A gente determina se há incapacidade ou não. Tem outros aspectos também que permitem ampliar alguns conceitos, como, por exemplo, o perito do INSS ele pode indeferir um benefício se a pessoa não estiver fazendo o tratamento, independente do motivo pelo qual não esteja. Enquanto na perícia judicial, nós apenas determinamos se há capacidade ou incapacidade, cabendo ao magistrado ver essas questões sociais. Por exemplo, por que não está usando o medicamento adequado? Por que não está fazendo a fisioterapia? Então, tudo isso tem que ser considerado, porque o ser humano ele é único, ele é individual, e nós estamos falando de pessoas que residem em locais diferentes, que têm realidades sociais diferentes, onde eu não posso acreditar que uma pessoa que mora numa capital tenha uma pessoa que mora numa zona rural tenha o mesmo acesso de uma pessoa que mora na capital e eles serem igualados no sistema previdenciário, como ambos tendo condição de manter o tratamento da mesma forma. Então, essa é uma questão da ótica judicial que mostra a importância da preservação do direito do indivíduo com um outro tipo de perícia, com um outro olhar. Certo? A nomeação, é muito importante também deixar claro que a nomeação na perícia da Justiça Federal, ele segue toda a legislação vigente. Há o cadastramento de peritos, certo? Baseado em análise curricular. Infelizmente, há alguns posts em redes sociais alegando mas para ser perito judicial você tem que ser amigo do juiz. Não, muito ao contrário, você não pode ter vínculo com o juiz. Tá? É natural que exista um convívio salutar, como todo e qualquer, digamos, colega de trabalho, embora não seja essa a situação. Mas existe um critério de seleção baseado em currículo, análise curricular, e respeitando o Código de Processo Civil, onde o perito deve ser da confiança do magistrado. Certo? Existe uma infinidade de leis justificando a independência de qualquer outro quadro de funcionários ou servidores fixos, de forma que se preserve a discricionariedade do magistrado em nomear um perito da sua confiança. Precisamos deixar claro que existem exceções. Parte das emendas do PL 2999 foi fundamentada em exceções. Há um parágrafo onde menciona um honorário de R$ 1.800, que é virtual, ele não existe. Tá? Ele não existe, ele é proibido, inclusive. E, se isso ocorre, existem outros meios legais de se resolver, de sanar, e não introduzindo um assunto diverso num projeto de lei que preserva o nosso direito de receber nossos honorários. Então, são quase 9 meses, como o doutor Fernando falou, sem absolutamente nenhum honorário. Como eu disse, como a perícia é especialidade, hoje, a maioria dos colegas subsiste disso, então isso é a renda familiar das pessoas, que passam a não ter como sustentar suas famílias. Com isso, observa-se que pode haver um grave dano à sociedade em geral, uma vez que as perícias deixam de ser realizadas, ainda que muitos colegas persistam
há 9 meses sem receber absolutamente nada. A despeito dessa história do valor ser R$ 1.800, é passível de comprovação, tanto através da resolução 305 do CNJ, 305 de 2014, de que existe uma tabela fixa de honorários, onde os honorários são R$ 200, não há vínculos, portanto, não há 13º, férias, folgas remuneradas, assim como a maioria dos peritos exerce sua atividade em jurisdição ampla. Eles, inclusive eu, viajamos em torno de 300 quilômetros para poder fazer perícias, tudo isso custeado desse próprio valor. Então, não há que se falar em economicidade, como tem se falado nas emendas do projeto de lei, porque se formos fazer uma conta bem analítica, os nossos honorários eles acabam sendo inferiores ao dos peritos concursados, uma vez que não temos nenhum dos benefícios trabalhistas, não recebemos diárias, nem valores para deslocamento. Então, isso mostra que é um equívoco muito grande. Por que a necessidade de passar para o Executivo? Como o doutor Fernando falou, isso desde o ano passado, aliás, há algum tempo já vem sendo aventado, uma vez que é uma demanda que também foi provocada pelo Executivo. A despeito de outras situações, como aumento populacional, surtos de doenças, as operações de revisão, elas são extremamente necessárias, mas também é necessário ao indivíduo ter o direito de questioná-las. E, com isso, houve, sim, um aumento da demanda, e, com esse aumento da demanda, provocou-se uma economia no Executivo muito relevante. Dados do site do Ministério do Desenvolvimento apontam mais de 10 bilhões de economia, enquanto o orçamento necessário para as perícias judiciais, para a manutenção do direito dos segurados, é um valor infinitamente menor do que esse. Além de tudo, há a defasagem, que não é a pauta, mas é importante salientar, que nós temos estudos da Sociedade de Contabilidade da Bahia, mostrando que há uma defasagem nesses honorários médicos em torno de 27,5%, sendo considerado o menor índice de reajuste do país. Certo? Lembrando que isso é uma verba alimentar, e a nossa grande preocupação com o projeto de lei, assim como o doutor Fernando disse, nós não somos contra a criação de carreira de peritos. Isso é muito importante, mas isso precisa ser debatido com calma e com a vinculação ao judiciário. Nós não podemos estar vinculados ao réu ou qualquer parte do processo. Ainda que se diga que hoje os peritos do INSS não são mais do INSS, e sim são peritos federais, a fonte pagadora é a mesma, e, conforme esses debates que nós tivemos, como o doutor Fernando disse, foi muito claro de que o treinamento, as diretrizes serão as mesmas. Então, nós teremos pessoas periciando com as mesmas diretrizes. Isso implica em que não haja essa revisão, né, esse direito do contraditório, ao contraditório do segurado. Certo? A gente chama muito a atenção que a própria lei 13.846 de 2009, que institui a carreira, ela fala que os peritos federais eles devem ser assessores técnicos nas demandas da União, o que implica em assistência técnica e não necessariamente em perícia judicial. Como eu disse antes, não estamos falando em qualificação. Os colegas são qualificados, mas são esferas diferentes que podem necessitar de um segundo olhar. Tem também o parecer 30/2011 da Advocacia Geral da União, que deixa claro o impedimento do perito médico do INSS nas perícias onde o INSS figure como parte. E há infindáveis decisões judiciais falando contra esse tipo de atuação. Então, é extremamente importante que a gente preserve a atividade de uma forma imparcial, com diretrizes científicas adequadas, não questionando, claro, as questões administrativas, mas as questões administrativas também podem ser questionadas, uma vez que o erro é inerente à natureza humana. Então, é possível, assim como os peritos de INSS, é possível que os judiciais também errem, e é preciso que existam outras pessoas para fazer essa análise. Por isso que, para a garantia da ordem social, que é o tema, nós precisamos realmente do direito ao contraditório e
demonstramos profunda preocupação com as emendas do projeto de lei 2999, qual estão sendo impostas aos peritos sob risco de não recebermos nossos honorários de um trabalho já executado, esquecendo que o perito também é trabalhador e também tem família para sustentar.